Na verdade, nós humanos sabemos muito pouco sobre as complexidades do reino animal. Novas espécies são descobertas, quase todos os dias, sendo 270 descobertas só em 2018. Isso significa que existem animais por aí que raramente apareceram diante dos olhos humanos, alguns dos quais você talvez nunca tenha ouvido falar. Estes são animais selvagens que raramente foram vistos. Facilmente um dos meus animais favoritos, a cegonha bico de sapato, é basicamente uma homenagem da natureza aos Muppets. Embora a maioria das pessoas nunca tenha visto uma pessoalmente, aqueles que veem fotos da criatura geralmente a acham assustadora. Pessoalmente, acho fofa de uma maneira estranha, mas sou tendencioso porque amo os Muppets. As cegonhas bico de sapato geralmente habitam as áreas úmidas perto do Nilo, no leste da África. Com até 5 metros de altura e asas com mais de 2,5 metros de envergadura, seus bicos distintivos as tornam inconfundíveis. Falando nesses bicos, encontrar uma dessas aves na natureza é inesquecível. Uma das coisas mais notáveis sobre as cegonhas bico de sapato é sua maneira única de se movimentar, ou melhor, de não se movimentar. Elas têm a habilidade assustadora de ficar perfeitamente imóveis por horas, segurando seus bicos contra seus pescoços, expondo seus olhos dourados. Isso pode ser bastante perturbador para quem as encontra na natureza. Muito poucas pessoas viram uma cegonha bico de sapato em seu habitat natural, mas aqueles que viram afirmam que não é o tipo de Muppet que você gostaria de apresentar às suas crianças. O pangolim, uma criatura fascinante e semelhante aos humanos em alguns aspectos. Os animais são naturalmente tímidos e prefeririam não encontrar humanos na natureza, especialmente se esses humanos estiveram ativamente tentando prejudicá-los. Para o inofensivo pangolim, esse destino trágico é uma realidade diária, o que pode explicar por que tão poucas pessoas os viram na natureza. O pangolim é considerado o mamífero mais traficado do mundo, excluindo humanos, com caçadores matando dezenas de milhares a cada ano. Sua carne é considerada uma iguaria para cidadãos ultra-ricos na China e no Vietnã, enquanto suas escamas são frequentemente usadas na medicina tradicional chinesa. Como resultado, todas as espécies de pangolins estão em risco crítico ou vulneráveis, tornando difícil avistá-los em seu habitat natural. Várias organizações de direitos dos animais votaram para proibir a caça ilegal de pangolins, mas pode ser tarde demais para reverter o declínio populacional. Apesar dos esforços, as pessoas continuam procurando pangolins na natureza, embora esteja se tornando um desafio cada vez mais difícil. Esses animais pacíficos e tímidos estão diminuindo em número a cada ano, o que significa que muitos de nós terão que se contentar com fotos bonitas. Não são muitos os animais que são foco de teorias da conspiração, mas o cervo branco de Seneca tem material suficiente para todo o reino animal. Parece que ninguém consegue concordar totalmente sobre a origem desses belos animais, o que só os torna mais mágicos. Se você é um entusiasta de teorias da conspiração, as especulações vão desde um experimento militar que deu errado até mutação genética radioativa, ou até mesmo a ideia de que são fantasmas. Se todas essas teorias parecem um pouco ridículas demais para você, também pode optar por confiar nos cientistas que afirmam que eles têm genes ligeiramente diferentes dos cervos comuns, mesmo que isso seja um pouco entediante em comparação. Embora o cervo branco seja difícil de encontrar na natureza, eles existem desde pelo menos 1941, quando começaram a prosperar em uma área cercada designada para o exército dos Estados Unidos. Enquanto a maioria dos cervos era da cor marrom típica esperada, alguns tinham essa pelagem branca incomum e extremamente notável, o que imediatamente deu início às teorias da conspiração que conhecemos e amamos hoje. Hoje, o cervo branco de Seneca continua sendo um assunto fascinante. O elefante musarânio é um animal fascinante, uma completa contradição em seu nome. Apesar do nome, não está relacionado à família dos musarânhos e está longe do tamanho de um elefante. Medindo entre 10 e 30 centímetros, esse pequeno mamífero está mais intimamente relacionado a elefantes do que aos verdadeiros musarânhos, sobrevivendo em vários habitats ao redor do mundo. Capaz de atingir velocidades de até 17,9 mil por hora, o elefante musarânho é um dos pequenos mamíferos mais rápidos, tornando-se elusivo apesar de seu pequeno porte.
Encontrado em selvas, florestas, planícies e montanhas, ele é incrivelmente adaptável. Apesar de sua singularidade, esses animais raramente são avistados devido ao seu tamanho e agilidade. A conexão do elefante musaranho com elefantes pode ser surpreendente, mas isso adiciona ao fascínio dessa pequena, rápida e enigmática criatura. O wombat de nariz peludo do norte é um animal divertido de se falar, e realmente é uma das coisas mais adoráveis que você verá. Infelizmente, estão criticamente ameaçados de extinção, mas são muito fofos. Como praticamente todos os wombats, essa espécie tem um corpo robusto, cauda curta e pernas curtas e sólidas. No entanto, este animal é incrivelmente raro de se ver fora de zoológicos ou instalações para animais, devido à sua natureza fundamental. É o maior mamífero escavador herbívoro conhecido do mundo, e quando um animal prefere passar seu tempo debaixo da terra, fica difícil para o resto de nós, pessoas comuns, encontrá-lo na natureza. Além disso, machos e fêmeas de wombat se parecem muito, embora os machos tendam a ser um pouco mais curtos que suas contrapartes femininas. Ainda assim, o wombat de nariz peludo do norte é um dos animais mais adoráveis que você nunca viu. Esperançosamente, com os esforços contínuos de conservação, a espécie pode ser protegida contra perigos ambientais. Parece que as criaturas mais raras, como o boto sem barbatanas dos Yankees, também são as mais adoráveis. Infelizmente, esse animal enfrenta a extinção devido às mudanças climáticas, fragmentação do habitat e uma rápida perda de alimentos. O boto sem barbatanas, descendente do agora extinto golfinho do rio Yangtze, conhecido como baiji, sempre esteve à beira do desaparecimento. Atualmente, existem apenas cerca de 1.012 botos sem barbatanas no mundo, tornando-os uma espécie criticamente ameaçada. Embora alguns estejam em zoológicos e aquários em todo o mundo, encontrá-los na natureza é extremamente raro. Apesar de sua escassez, vídeos e fotografias servem como lembretes de sua beleza impressionante. A maior cidade pequena do mundo é, sem dúvida, a cidade dos elefantes pigmeus de Bornéu, que são os menores elefantes do continente asiático. Ok, talvez não seja tão impressionante quando você coloca assim, mas soa tão bem que não vamos voltar atrás agora. O elefante pigmeu de Bornéu é o menor elefante do mundo e, como o nome sugere, é incrivelmente fofo, com seu rosto de bebê, barriga grande, orelhas grandes e uma cauda longa. Estes são os elefantes mais adoráveis do mundo, sério, o Dumbo não chega perto desse pequeno. A fofura faz sentido, já que esses animais são descendentes de elefantes domesticados que pertenciam a sultões no século XVII, basicamente animais de estimação para pessoas ricas. Graças à evolução e mudanças genéticas, os elefantes de Bornéu ficaram muito menores, embora suas orelhas continuassem a crescer, dando-lhe sua aparência única. O elefante pigmeu de Bornéu é considerado uma espécie ameaçada, com muito poucos vivendo em zoológicos ao redor do mundo. Para esses animais muito gentes, sua segurança e bem-estar dependem inteiramente da proteção de seu ambiente. Talvez seja por isso que não costumam sair frequentemente na natureza. Contrariamente à crença popular, o couscous não é a versão viva do grão de nome semelhante. Tive que verificar várias vezes porque estava convencido. Mas acontece que isso aparentemente é apenas uma coincidência hilariante. Na realidade, o couscous é um mamífero pouco conhecido, que se parece um pouco com um gambá. Longe de ser um grão amigável aos vegetarianos, com suas pupilas verticalmente divididas, garras dianteiras arqueadas e cauda capaz de se agarrar às árvores em que vive, é difícil imaginar que ninguém consiga realmente encontrar esses animais raros. Especialmente porque o couscous de manchas pretas é conhecido apenas na ilha de Nova Guiné. No entanto, mesmo lá, é muito difícil localizá-lo. Durante toda a sua vida, o couscous de manchas pretas tem sido o alvo de caçadores locais, que são atualmente os únicos predadores conhecidos dessa incrível criatura. Combinado com as frequentemente citadas mudanças climáticas e alterações no habitat, fica claro por que esse magnífico animal tem praticamente desaparecido da face da Terra. Muitos especialistas esperam poder reproduzir e reintroduzir a espécie em seu habitat natural, embora o contínuo problema dos caçadores represente uma ameaça significativa a esse plano.
teremos que manter a esperança por mais coscos, não o alimento. Sapos vêm em todos os tamanhos, cores e tipos de veneno, o que talvez explique porque ninguém nunca pensou em procurar o sapo roxo, uma espécie encontrada apenas na Índia e que existe há cerca de 100 milhões de anos. No entanto, muitos visitantes não conseguem encontrá-los, tornando sua existência uma incógnita. O sapo roxo é conhecido como uma espécie que escava, sendo subestimado pelos especialistas por muito tempo. Afinal, quem procura sapos debaixo da terra? O primeiro avistamento formal do sapo ocorreu em 2003, incrivelmente tarde, considerando que os cientistas confirmaram que o DNA do sapo roxo existe há mais de 1 milhão de anos. Experimentações moleculares sugeriram uma relação próxima com outra família nas Ilhas Seychelles, compartilhando um ancestral isolado em duas áreas diferentes do planeta, apesar de existir desde a era dos dinossauros. O sapo roxo ainda escapa da detecção humana a cada virada. A águia das Filipinas, também conhecida como águia comedora de macacos, detém o título de maior ave do mundo, em termos de comprimento e envergadura das asas. Apesar de seu tamanho impressionante, é uma das aves mais raras e menos vistas globalmente, criando uma fascinante contradição. Essa ave, símbolo nacional das Filipinas, tem uma vida útil notável de até 60 anos. Inicialmente acreditava-se que ela se alimentava exclusivamente de macacos, originando seu nome alternativo. No entanto, pesquisas subsequentes comprovaram que essa ideia não era verdadeira. A águia das Filipinas é considerada o predador máximo em sua área de alcance, capaz de caçar diversas presas, desde pequenos morcegos até um veado de 14 quilos. Para contextualizar, o peso médio da águia das Filipinas varia entre 4 e 8 quilos. Embora seja ilegal matar essa majestosa ave nas Filipinas, a alarmante desflorestação de seu habitat natural contribuiu para uma significativa diminuição na população da espécie. Isso destaca a importância dos esforços de conservação para preservar a única e ameaçada águia das Filipinas. Então, o que você achou desses animais? Deixa nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, e se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, e fique ligadinhos nos próximos vídeos.